PolarCast, o grau zero da ciência polar. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 12º aqui da nossa série Bate Queixo. Eu sou Marina Guedes, faço parte da equipe de comunicação do Interantar e hoje recebo o professor Marcelo Ramada, da UCB. Seja muito bem-vindo ao PolarCast, Marcelo. Muito obrigado, Marina, pelo convite, a todos do PolarCast. Como é de praxe aqui na nossa série Bate Queixo, Marcelo, a gente pede de início para que o convidado fale um pouquinho da trajetória acadêmica. Você pode contar um pouquinho da sua para a gente? Claro. Eu sou biólogo de formação pela Universidade Federal de Goiás. Posteriormente, eu fiz um mestrado também na mesma instituição, na área de ciências biológicas, mais focado na área de biologia molecular e biologia celular. Posteriormente, eu tive um período como bolsista DTI, que eu ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer no meu doutorado. Eu fiquei 2 anos nesse interim entre o mestrado e o doutorado, até que eventualmente eu fui para o programa de biologia molecular da Universidade de Brasília, onde eu fiz esse meu doutorado em parceria com a Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia. Meu orientador, Carlos Bloch, era da Embrapa. E durante esse período eu tive a oportunidade de passar um período na Bélgica, onde eu fiz parte do doutorado de sanduíche. E posteriormente, no final de 2016, concluí o meu doutoramento, né, em biologia molecular. E logo na sequência fui contratado pela Universidade Católica de Brasília para o programa de pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia, de onde eu sou professor desde 1º de fevereiro de 2017. E nesse período no qual eu estou, né, na UCB, eu tive a oportunidade de tirar um ano sabático, na qual eu fui para um período de pós-doutorado, né, como professor visitante, no Centro Médico da Universidade de Nebraska, né, mais focado um pouquinho na área de bioquímica e já com o intuito de estudar um pouquinho sobre o que a gente faz dessa parte de briófitas polares, né, que é o que a gente tem focado bastante desde 2019, quando da nossa entrada junto ao Programa Antártico Brasileiro. A gente consegue ver no seu quadro, na imagem, né, o seu nome ao lado do projeto Briotech. Eu gostaria agora de te ouvir sobre o projeto, Marcelo. Se você puder apresentá-lo aos nossos ouvintes, seria muito bacana. Perfeito. O projeto Briotech é um projeto interessante porque ele surgiu a partir de uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos, né? Sempre estejam abertos às oportunidades, né? E no final de 2017, na época, pleiteante aluno de doutorado, Stefan Doms, que é o meu vice-coordenador do projeto hoje em dia, ele falou que ia trabalhar com briófitas. E eu falei para ele, cara, eu não entendo nada de briófitas, né? Ele falou, não, mas eu quero trabalhar com a parte de metabolismo e tudo mais. Eu falei, bem, essa parte eu já entendo. Então a gente tem que conseguir alguém que nos ajude um pouco mais nessa parte de briófitas. Foi onde o Stefan foi atrás do professor Paulo Câmara, da UNB, que era coordenador do BrioAntar à época, até hoje é o coordenador do BrioAntar. E nós então começamos a conversar um pouquinho mais sobre briófitas e sobre a Antártica. E como aquelas coisas que acontecem na nossa vida, abriu o edital, né, 21/2018, para projetos serem submetidos para o Programa Antártico Brasileiro. Nós submetemos um projeto, nós tivemos um projeto qualificado, porém sem verbas, mas conseguimos ter a aprovação do projeto, uma vez que nós conseguimos verbas externas para poder nos apoiar. Então, desde 2019, o projeto Briotech, ele é um projeto contratado junto ao Programa Antártico Brasileiro, teve uma renovação agora do projeto a partir da sua aprovação no edital 8/2023 do CNPq, né, dessa vez já com recursos. E o projeto, basicamente, desde o seu início, ele visa principalmente entender um pouco mais como a composição genética dessas briófitas polares permitem com que essas pequenas plantas consigam sobreviver a condições tão inóspitas, né? Inicialmente focado na Antártica, até que eventualmente nós expandimos o nosso horizonte também para os polos. E nesse processo de entender um pouco mais sobre essa composição genética, ou seja, entender um pouco mais da fisiologia dela e a sua resposta a esses ambientes, nós podemos então fazer estudos não só a nível genômico, né, porque isso permite a gente entender os genes, mas não exatamente o que é expresso. Nós temos também o interesse em tentar ver todos os transcritos, ou seja, os RNAs que são produzidos em diferentes condições, bem como alguns metabólitos que ela produz para esses fins de sobrevivência. E, a partir do estudo desses metabólitos também, nós podemos fazer extratos, às vezes, desses vegetais em diferentes situações e testar isso para diferentes potenciais biotecnológicos. Afinal, às vezes, o que permite com que ela sobreviva a condições tão inóspitas permitirá com que a gente possa, às vezes, fazer o desenvolvimento
de novas moléculas, drogas para a saúde humana, para a saúde animal, e até, às vezes, pensamentos de algumas aplicações para a saúde vegetal, para melhorar a produtividade, resistência a geadas, como ocorre principalmente na região sul do Brasil, mudanças climáticas, entre outras questões. Então, isso é o objetivo principal do biblioteca hoje em dia, além, lógico, de tentar entender um pouco a relação disso com os micro-organismos associados. Então, eu vou te pedir para voltar um pouquinho aí na sua fala, Claro. Marcelo. A gente tem Uhum. aqui no Interantar o nosso público que não é especializado, né? A gente está, inclusive, com essa série Bate-Queixo, com a meta de furar a bolha, né? De furar a bolha do universo acadêmico, mostrar para a população brasileira como que a ciência brasileira é feita na Antártica. Então, se você puder só fazer uma explicação para quem não é da área, né? Você usou Uhum. termos aí das briófitas, você falou essa Uhum. palavrinha aí que talvez as pessoas possam ter ficado de orelhinha em pé. Então, se você puder fazer só uma explicação rapidinho, depois a gente pula para a próxima pergunta. Seria super bacana. Perfeito. As briófitas que eu disse anteriormente são os musgos, né? Principalmente, na verdade, um dos tipos de briófitas são musgos. Que são aquelas plantinhas que normalmente a gente vê, principalmente em regiões de cachoeira, em cima de pedra, às vezes no tronco de árvores. Que são aquelas plantinhas que às vezes a gente não dá muita atenção, mas que elas estão presentes em todos os continentes, inclusive na Antártica, né? Então, essas plantinhas, elas têm uma resiliência muito grande. Normalmente o pessoal às vezes xinga ela um pouquinho, né? Porque escorrega quando pisa em cima dela numa pedra e etc. Mas essas plantas menorzinhas, né, elas não conseguem, às vezes, ser as principais plantas em um ambiente como o nosso aqui no Brasil, ou na Itália, dentre outros locais, porque as plantas, as fanerógamas, né, aquelas que produzem flores e etc., elas têm um sucesso evolutivo maior, então elas conseguem crescer mais, ter mais biomassa, pegar mais nutrientes para elas, enquanto as briófitas não conseguem ter esse mesmo sucesso em regiões, digamos assim, ah, mais de clima mais ameno, né? E lógico, o que eu digo sucesso relacionado a talvez tamanho, crescimento, né? Já na Antártica a gente vê grandes tapetes de musgos nessas plantinhas, porque lá já as fanerógamas, esses outros tipos de plantas, né? Igual a gente vê árvores e etc., não existem lá, né? Por quê? Porque elas não conseguem sobreviver a essa condição tão difícil, né? Sobre a composição genética que eu falei para vocês, genoma, tudo mais, a gente pensa o seguinte: todos nós, seres vivos, temos uma informação genética dentro de nós, como se fosse uma biblioteca de informações que são importantes para todo o nosso desenvolvimento, desde o momento, né, no qual o espermatozoide do pai encontrou com o óvulo da mãe, teve todo esse desenvolvimento, e nós tivemos, então, as características como nós vemos hoje. Né? Eu, como adulto, sou bem diferente do que eu era como criança. Mas, na teoria, né, salvo mutações, dentre outras questões envolvidas, a informação genética é a mesma, seja na célula da minha testa, como a do dedão do meu pé. Contudo, elas fazem funções diferentes. Por quê? Porque o acesso a essas informações, eles são diferentes, né? De acordo com o local onde se encontra, estímulos e por aí vai. E o próprio ambiente também, de certa forma, influencia um pouco nessas respostas que nós temos. Então, o acesso a essas informações, que o DNA dentro da gente é como se fosse uma biblioteca de informações. Mas, às vezes, eu não preciso acessar todos os livros ao mesmo tempo. Eu preciso acessar um livro e uma informação de um livro específico para poder fazer uma resposta ao frio, ao calor, ao eu ter acabado de comer, ao eu estar com fome. E, com isso, a gente tem a produção desses RNAs, que eu falei para vocês, como se fosse esse acesso a esses livros. E os metabólitos, de certa forma, são uma consequência desse acesso a essa informação do livro. A produção desse RNA vai permitir a produção de proteínas, né, e etc. Em alguns casos, os RNAs não produzem, mas a maior parte deles produzem proteínas. E essas proteínas vão fazer todas as reações químicas dentro de um organismo para eles produzirem esses metabólitos, que são moléculas de resposta a algo e para exercer uma função no corpo, por exemplo. Maravilha, muito obrigada. Agora deixo aí o convite para o pessoal que quiser saber mais, que investigue, que vá à biblioteca, faça um Google, porque ficou super bacana a sua analogia aí com com as próprias prateleiras. Opa, gaguejei aí, prateleiras, ficou bem interessante essa analogia. E Marcelo, se você puder falar um pouquinho da fase de preparação para a pesquisa. Como é que ela é feita? O que acontece exatamente nessa etapa? Perfeito. A preparação da pesquisa, ela começa normalmente muito antes, né? Porque quando a gente pretende ir na Antártica no verão seguinte, por exemplo, nós vamos ter a próxima Operação Antártica acontecendo, a Operação Antártica 44, ou seja, são 44 operações antárticas
acontecendo, né? Um programa de Estado muito forte. Essa operação vai ocorrer de outubro a março, abril, na verdade, é para os pesquisadores, digamos assim. Só que nós fazemos um planejamento bem prévio, então, normalmente em março desse ano, agora de 2025, a gente teve que enviar nosso formulário logístico, científico e ambiental. Por quê? Porque tudo que a gente quer fazer em termos de deslocamento, em termos científicos, em termos ambientais, vai ser avaliado por diferentes órgãos. E uma vez que a gente faz esse planejamento, a gente então, depois tem a reunião dos coordenadores, nós temos a discussão das vagas, as viabilidades, o que é possível, o que não é. Às vezes um projeto tem uma preferência ou uma prioridade em um certo momento, porque ele abriu mão de ter prioridade ou fazer pesquisa na operação anterior. Então, esses ajustes sempre vão sendo feitos. Uma vez que o número de vagas são definidas, nós temos a preparação do pessoal para poder ir. Nós temos o treinamento pré-antártico, que é um treinamento que acontece na Ilha da Marambaia, né, da Marinha do Brasil, onde nesse treinamento, é uma semana de treinamento, onde os pesquisadores vão conviver com alguns militares que poderão compor o grupo base, que é o grupo que guarnece a Estação Antártica Comandante Ferraz, durante o período de um ano, né? E então essa troca, né, esses ensinamentos, essa preparação para o ambiente antártico, né, várias palestras, vários testes físicos também, etc., são importantes. Então, isso é uma preparação geral, além, lógico, eu como coordenador, eu também faço a preparação e seleção de pessoas para poderem irem para esse ambiente fazer esse teste, mediante algumas avaliações, né? Então, a gente está vendo como é que é o grau de dedicação da pessoa no projeto, nós estamos vendo também como é que é o grau da pessoa em termos de socialização, conversa, capacidade de lidar um pouco com pressão, ambiente confinado e tudo mais. Então, tudo isso é sempre bem avaliado antes de nós mandarmos as pessoas para o treinamento. Uma vez que o treinamento é feito, a pessoa está pronta, mas isso é a parte pessoas. Nós temos toda uma preparação no que diz respeito a planejar os locais que de fato nós vamos conseguir ir. Então, todo esse planejamento para mandar naquele formulário em março é feito anteriormente, e uma vez que a gente tem garantido as vagas e o período que a gente vai ir, a gente faz um replanejamento agora, ajustando aquele planejamento inicial e vendo quais tipos de material a gente precisa levar. Então, poxa, eu tenho que levar uma lupa, eu tenho que levar um tubo cônico de 50 ml, eu tenho que levar um tubo plástico de 1,5 ml, eu tenho que levar pinça, eu tenho que levar saco, eu tenho que levar material para poder descartar o que eu for utilizar lá, para não causar nenhum dano ambiental. Então, toda essa preparação é feita no Brasil, onde nós mandamos essas caixas, né, que a gente chama de Martiniques, para a Marinha do Brasil, ao Rio de Janeiro. Ela embarca isso nos navios e normalmente nós pegamos esse material na Antártica. Então, toda essa preparação de pessoas e de material, ela ocorre previamente, né, normalmente até agosto do ano, e sempre também a gente recomenda para as pessoas estar fazendo um treinamento físico também, né, ou seja, ir para uma academia, né, fazer um cardio e etc., porque o ambiente polar ele pode te exigir bastante, dependendo das caminhadas que você vai fazer. Então, às vezes, você vai ter que subir um morro, o alpinista vai te dar todo o suporte para fazer isso com segurança. Contudo, a pessoa tem que também ter a capacidade, né, física para tal, porque senão isso gera problemas, né, tanto para a pessoa, que é um risco, né, que ela corre, claro, mas também em termos de execução do projeto, e todo um planejamento muito longo para, às vezes, a gente perder a oportunidade, as oportunidades antárticas, às vezes, são escassas, né, você vai lá para ficar 10 a 15 dias e, às vezes, você pega um terço desse tempo, ou metade desse tempo, por tempo ruim, e você não consegue fazer a pesquisa, então você fica ali esperando a janela de oportunidade. E se quando você tem uma janela de oportunidade, há uma limitação física, né, isso é uma problemática séria. Então, a gente sempre tem esse preparo físico prévio também importante para garantir que a gente possa fazer a execução do preparo, né, físico e também toda a execução do planejado de forma adequada. Eu acho que eu vou fazer, então, duas perguntas em uma para otimizar a nossa conversa aqui hoje, se você me Perfeito. permitir. Eu Por favor. gostaria de te ouvir sobre a questão da coleta de dados ou amostras e as análises, né? O que você pode pontuar sobre essas outras duas etapas? Com certeza. A coleta de dados, normalmente, das amostras principalmente, né, nós vamos a campo, né, na Antártica e no Ártico. Então, normalmente, na Antártica, nós vamos no verão antártico. Em geral, ali, em janeiro, fevereiro, que são os melhores momentos para nós que coletamos material terrestre, porque a cobertura de gelo já diminuiu. Então, consequentemente, as brioscas, os musgos ficam mais expostos para podermos coletá-lo. Nós coletamos esse material seguindo algumas regras e algumas determinações também baseadas na aprovação do Ministério do Meio Ambiente, com a aprovação, né, que nós tivemos. E esse material, uma vez que ele é coletado,
na Antártica ou no Ártico, né, onde a gente normalmente vai em julho ou agosto. Então, nós temos sempre feito assim, julho, agosto, Ártico, janeiro, fevereiro e março, às vezes, Antártica. E esse material coletado, nós então fazemos um processamento dele no local, inicialmente, para tirar excesso de substrato, né, assim, rochas, às vezes um pouquinho de solo quando tem, ou tirar um pouquinho mais daquela parte morta, vegetal, tudo mais, que ainda está ali por baixo. E normalmente esse material é levado então para os laboratórios do Brasil. Tem parte do material que a gente coleta para um fim específico, então a gente não faz esse processamento nenhum, a gente coleta ele, coloca num saco estéreo e já coloca para congelar rapidamente, para a gente não ter alteração nos micro-organismos, né, que estão ali, bactérias, fungos, que estão ali presentes, para a gente poder depois trabalhá-los no laboratório, né? Então, uma vez que a gente faz essa coleta lá, a gente faz um processamento mínimo e toda a maior parte dessa processamento para fazer a análise dos dados, ela ocorre principalmente no Brasil. Ah, mas a gente pode fazer isso lá? Sim, quando nós temos tempo suficiente na Estação Antártica Brasileira, nós fazemos o processamento na estação. Então, a gente pode já trouxe plantinha crescendo da estação, ou seja, a gente tratou ela lá, descontaminou ela e começou a fazer todo o processo de crescimento da plantinha dentro de uma placa de Petri com um meio de cultura, como se fosse uma gelatininha nutritiva, coloca ela para crescer lá e trouxemos isso para o Brasil. A gente pode fazer o processamento lá, mas tudo depende do tempo que a gente tem. Se a gente não tem tempo lá, a gente traz esse material fresco o mais rápido possível ao Brasil para podermos então seguir no laboratório, né, criando uma biblioteca de briófitas livres de micro-organismos. Hoje nós temos mais de 30 briófitas polares, né, que estão livres de micro-organismos, que a gente consegue crescê-las no laboratório. Elas gostam de crescer a 20 graus Celsius, é uma coisa interessante. Elas preferem crescer a 20 graus Celsius do que a 5, 10, 0 graus Celsius, por exemplo. Então, esse processo todo é feito aqui. E as análises dos dados, né? Ou seja, o crescimento, como é que está acontecendo, eu gerar biomassa, ou seja, eu cresço elas no laboratório para ter bastante biomassa desse material, para eu não gerar um problema de. Qual é o nome? Para eu não gerar um problema de ter que pegar muito material no ambiente. Então, eu gero isso em laboratório, esse material, para poder ter bastante biomassa, poder fazer vários testes controlados e entender um pouquinho melhor toda a questão da composição genética dela, respostas, tudo mais, mesmo que seja um ambiente controlado. E, eventualmente, quando a gente tiver essas informações e esses dados em mãos, a gente pode começar a explorar mais os dados obtidos diretamente do ambiente. E tem uma dificuldade logística relacionada a isso, mas que, eventualmente, já tendo uma base de informações para se comparar, se torna mais fácil para a gente poder, então, fazê-lo. Você quase começou a responder, então, a próxima etapa da nossa conversa, nosso roteiro, né, para falar sobre os resultados. Marcelo, o que vocês fazem com os resultados obtidos nessa pesquisa? Então, os resultados que a gente obtém nessa pesquisa, eles têm diversos fins, digamos assim, né? Nós temos um interesse muito grande de entender a resposta fisiológica, né? Como biólogo, né? Eu quero entender um pouquinho como é que elas conseguem responder aquilo. Só que, assim, às vezes esse resultado ele não é tão palpável, principalmente para a população em geral. Ela vai pensar, poxa, por que que eu vou pegar uma plantinha lá na Antártica ou lá no Ártico e tentar entender como que ela responde a esse ambiente? Qual a finalidade disso? Por que você está gastando dinheiro com isso? É porque nós temos também uma questão muito grande relacionada a um buraco evolutivo, né? Então, essa parte das biófitas, entendê-las é muito importante para a gente poder entender evolutivamente a relação entre as espécies. E se a gente começa a entender um pouco melhor a relação entre essas espécies, já que ela é um grupo vegetal, elas estarão mais próximas a outros tipos de plantas também. Então, uma das visualizações clássicas e claras que a gente visualiza é, eu entendendo um pouco a dinâmica dessa planta aqui, eu posso começar a entender um pouco mais sobre a dinâmica de outras plantas, às vezes de interesse comercial, soja, milho, arroz, dentre outras, né, cultivares, e também como eu posso eventualmente pegar uma informação dessa briófita que nós estamos gerando para, posteriormente, nós podemos aplicar nessas cultivares de interesse. Então, a partir desse momento, se eu pego isso, seja uma molécula que eu gerei agora, um novo bioinsumo, então eu posso gerar um bioinsumo que vai me ajudar a substituir alguns defensivos agrícolas atuais que são mais danosos ao meio ambiente. A partir desse resultado, eu posso, às vezes, pegar um gene, uma informação e colocar numa nova planta, gerando um transgênico, né? E a transgenia, às vezes, tem um certo viés negativo, né? Que a pessoa visualiza, mas existe toda uma questão a ser discutida relacionada a isso, porque não necessariamente a transgenia é o problema, e sim, às vezes, a forma como as pessoas vendem o que seleciona o transgênico, né, glifosato, etc., os herbicidas. Então, a gente pode até tirar um novo herbicida, por exemplo, né, a partir das briófitas ou dos micro-organismos que nós estamos isolando a partir desse material.
Então, os diversos resultados que nós temos, ele gera para a gente uma biblioteca de dados e de possibilidades de aplicações para começar a gerar aplicações ligadas para a sociedade. Esse é o nosso objetivo. Eu quero entender a fisiologia, mas a fisiologia também é um grande ponto para eu, posteriormente, poder gerar novas vertentes e novos compostos para melhorar a saúde humana, animal e vegetal, e o meio ambiente também como um todo. Então, agora, para a gente encerrar, Marcelo, se você puder fazer uma síntese, uma análise sobre o que você, na verdade, acabou falando um pouquinho nessa última, acabou sendo né, uma continuação, mas se você puder fazer uma síntese com relação à importância do projeto que você coordena para o Brasil, o que você falaria? Então, o projeto Bibliotec, assim como vários outros projetos do Planetário, eles têm uma importância significativa na presença do Brasil na Antártica e na manutenção do Brasil como um membro consultivo, né? Essa questão geopolítica é importantíssima. E, além disso, o projeto Bibliotec, como ele tem ido bastante para o Ártico também, assim como o BrioAntar já foi, também o MicoAntar, e mais recentemente o Permaclima também, do professor Carlos Schaefer, né? Já foi tá indo para a sua terceira ida ao Ártico, inclusive o Bibliotec também irá em agosto desse ano para a sua terceira ida ao Ártico. Tudo isso mostra que o Brasil tem uma presença muito forte polar, e isso faz com que o Brasil possa permanecer tanto como membro consultivo no Tratado Antártico, mas também entrar para o Tratado do Ártico, né? Que pelo mais que a forma de entrar e também os posicionamentos e votação, tudo mais, o Brasil não teria o mesmo poder que ele tem na Antártica, mas mesmo assim é muito importante nesse ponto. E tem toda outra questão geopolítica relacionada também ao descongelamento do oceano, né, na região do Ártico, abre novas rotas de navegação, então a presença do Brasil é importante para isso. Mas mais diretamente para a população, que às vezes é mais palpável, é um pouco daquilo que a gente já falou anteriormente, né? Imagina a gente poder agora ter uma nova medicação contra novos micro-organismos que são resistentes aos antibióticos que estão presentes e disponíveis hoje, né? Isso é uma potencialidade que nós temos, né? Imagina novos antitumorais também gerados a partir disso. Nossa, mas de planta? Sim, o primeiro antitumoral, né, o paclitaxel, ele veio exatamente da casca de uma árvore, por exemplo, né? Então, todo esse processo de novos tipos de medicamentos e, principalmente, a gente começar a entender que essa ciência, e não só a ciência polar, várias ciências do Brasil, um dos grandes objetivos dela também é conseguir translacionar o conhecimento básico de bancada para um produto, né, é importante, porque a gente começa a mostrar que o Brasil é muito forte no ambiente agro, mas a indústria do Brasil, infelizmente, é uma indústria que está um pouco mais enfraquecida atualmente, e que nós podemos gerar, a partir dessas pesquisas, produtos com valor agregado, mostrando que o Brasil não é apenas um país do agro. Temos que fazer bastante e bom uso do país do agro, nós temos aplicações para o agro também, mas nós podemos gerar outros tipos de informações que seriam importantes para ajudar a alavancar a situação do Brasil, pensando principalmente no futuro, né? Um país desenvolvido, ele tem que ter bem desenvolvido diversas áreas, não apenas uma, como a gente vê principalmente hoje no nosso país. Então, o projeto, assim como vários outros, tem essa visão de ajudar tanto externamente quanto internamente o país. Bom, então a gente encerra aqui o 12º episódio da série Bate-Queixo. Marcelo Ramada, da Universidade Católica de Brasília, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo projeto. Eu que agradeço, Marina, pelo convite, né, a você, a todo mundo do Interantar e também a todo mundo que assistiu a esse episódio. Pessoal, muito obrigado pela atenção. E eu reforço o convite a quem não ouviu ou assistiu os episódios anteriores. A série Bate-Queixo está disponível no Spotify, no YouTube, e todas as informações do Interantar estão centralizadas no site www.interantar.com. O Interantar é um programa de educação e divulgação científica sobre as regiões polares. Até a próxima e muito obrigada. PolarCast, o grau zero da ciência polar.